Bom, pessoal, boa tarde. Vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou o Joseph, o fundador da Pessoalize. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho curto. Eu uso cavanhaque e aqui nessa transmissão eu estou com uma camiseta preta e meu fundo é uma janela com cortinas brancas aqui, mas praticamente um fundo branco. Para começar, eu vou contar um pouquinho da Pessoalize para vocês, para ilustrar sobre isso, né? E ela se confunde muito com a minha história. A Pessoalize é um BPO de atendimento, então a gente, marcas nos contratam para que a gente faça o atendimento dos clientes, né? Então, quando vocês ligam em muitos dos nossos clientes, quem atende é o time aqui da Pessoalize. Eu fui atendente de call center há 20 anos atrás, então já estou há 20 anos nesse mercado. Tem uma história interessante que eu sou filho de uma atendente de call center, né? A minha mãe, a Júlia, ela era atendente, foi onde ela me criou aí até os 18 anos. E lá naquela época eu, né, não tinha arrumado um outro emprego e ela me indicou, né, com muita resistência, porque falou: nossa, é muito estressante, é muito isso, uma série de adjetivos ruins desse mercado, que acabou sendo aí o mercado que eu, né, fiz carreira, passei por vários níveis, né, por várias empresas, por Brasil, Argentina, trabalhei em outros países, e há 6 anos eu posso empreender aqui na Pessoalize, que nasceu como uma operação especializada em interações digitais, né, nesse mundo que a gente vive hoje, de canais digitais, de omnichannel, agora inteligência artificial. A gente tem aqui todos os canais do dia a dia que nós, como consumidores, já utilizamos, inclusive voz, né, é mais um canal para a gente, passando lá por canais como Reclame Aqui, consumidor.gov, canais de reclamação em geral. No começo da pandemia, a gente criou o atendimento em Libras para pessoas surdas, né, incluindo milhares de pessoas, e isso nos deu uma grande visibilidade dentro desse mercado. E é um pouquinho dessa história que eu vou contar para vocês, o que a gente aprendeu durante toda essa jornada. Então, o primeiro ponto que as pessoas me perguntam, falam: Jô, tem um familiar surdo, um amigo surdo, da onde que surgiu isso? E simplesmente foi uma oportunidade de negócio. Eu não tenho nenhum parente surdo, nenhum familiar. Eu entendi que tinha uma oportunidade nesse mercado. Na pandemia, muitas empresas, né, se deram muito bem. A gente tinha um grande cliente que operava dentro de shopping center. E, obviamente, os shoppings fecharam e essa operação reduziu bastante. Então, eu tinha praticamente duas opções, né? Ou fechar ou tentar dar a volta por cima. E a gente teve a ideia, né? Eu tive a ideia de vender soluções de telemedicina naquela época. Só que estava todo mundo vendendo. Então eu fui procurar um diferencial e encontrei, né, na dificuldade das pessoas surdas. E eu pensei, cara, eu já tenho dificuldade de saber o que está acontecendo. Se minhas filhas, que na época tinham 2 para 3 anos, nossa, elas vão morrer, eu vou morrer. E tendo todo acesso à comunicação, né, na minha língua nativa. Imagina as pessoas surdas. Então eu falei, opa, essa é uma sacada para eu conseguir vender minha solução de telemedicina. E eu não vendi nada, zero. Né? No momento que estava todo mundo muito receoso com qualquer investimento, enfim, não deu certo. E nessa história, eu decidi pivotar para o mercado de atendimento. Falei, olha, beleza, mas tem todas as marcas que eu já atendo e já atendi que também não tem acesso para essas pessoas. Então, aí que veio o insight para criar o atendimento em Libras. Algumas fases, né, que a gente divide aqui que são importantes. Primeiro foi entender o que eu queria, né? Então, oportunidade de negócio, acessibilidade, e a gente teve essa preocupação, né, de entender o que a gente queria. Cara, é uma bandeira, é, caridade, é filantropia, o que a gente quer fazer? A gente falou, não, gente, entendemos que aqui tem uma oportunidade de negócio. E lá, né, no comecinho, a gente começou a descobrir algumas coisas e foi ampliando a nossa mente e alguns números, principalmente, né? Eu venho de planejamento, então o número sempre acaba sendo base daquilo que a gente vai fazer. Então, a gente descobriu vários dados que eu compartilho com vocês aqui, que são bem impactantes. Então, hoje, 47% das vagas previstas nas leis de cotas não estão preenchidas. Uma barreira muito grande. 44% dos trabalhadores eles já perderam a seleção por conta de acessibilidade. Ele vai lá, inclusive em campanhas que algumas marcas fazem para contratar pessoas com deficiência, chega lá e não tem algum tipo de acessibilidade. 10% das empresas estão preparadas, né, segundo a Talento Incluir aqui, para receber esses profissionais. E aqui, talvez o principal número para mim, que é o seguinte: 78% das pessoas, né, com deficiência
elas não que estão empregadas, complementando aqui, elas não necessitam de acessibilidade. O que quer dizer isso? Que as marcas, as empresas preferem as deficiências leves, às quais ela não precisa se adaptar. Não, pô, mas o Joseph tem uma perda auditiva no ouvido, né, e tá tudo bem, ele não precisa de libras, não precisa de nada. Ah, não, o Joseph aqui tem uma deficiência visual em um olho só, mas ele não precisa nem uma adaptação de tela, de ambiente, de material, de nada. Essas são as pessoas. Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas que têm deficiências médias ou mais severas, que realmente precisam da acessibilidade das marcas, não estão lá. Então, né, até que ponto a lei de cotas hoje, que a gente já não consegue cumprir, ela atende de fato as pessoas que precisam, né? Então tem um gap aqui que a gente identifica. Um outro item que a gente descobriu também é essa questão dos trabalhos básicos. Então as pessoas com deficiência, independente do nível, né, de formação ou da capacidade intelectual, que é 100%, como todos nós, elas estão em postos de trabalho inicial. Então, tem lá um profissional que está lá no estoque da farmácia, para interagir com o mínimo de pessoas possível, talvez tenha um interlocutor ali que fala com ele. É isso. Como é que a gente fala de crescimento? Não tem, né? 3% das oportunidades hoje são para cargos de níveis superiores, né? Coordenação, supervisão, gerência. Então, não existe essa visão de crescimento. E uma outra barreira que é de educação, se vocês forem analisar, não existe tudo aquilo que o EAD representa, né, para o Brasil. Poxa, levou educação para tudo que é lugar do país, com preços acessíveis para as pessoas com deficiência, para as pessoas surdas. Isso não é uma realidade, porque não tem um curso de administração traduzido em libras ou em libras de direito, de nada mais. Então, os cursos ficam bastante limitados, né, para essas pessoas, o que dificulta o desenvolvimento de uma comunidade toda. Então, a gente se deparou com uma série de problemas e nem todos, a gente se apaixonou por todos, mas nem todos a gente consegue resolver. E aqui tem acho que é o ponto de maior destaque, assim. O que a gente acertou? Pessoal, a gente está quase no quarto ano, assim, o que vocês acertaram? Eu acho que foi no início, onde a gente contratou os 3 principais atores, como a gente chama, da comunidade surda. Então, a gente contratou 3 pessoas surdas, né? O Gustavo, a Carol e a Nicole, né? Carol, professora hoje em dia, o Gustavo e a Nicole estão com a gente até hoje. O Coda, que é como são chamados os filhos de pais surdos, então veio com a gente a Cá, que, né, que tem essa experiência. Então, desde criança, ela já convive com esses dois mundos, né? O mundo da comunidade surda, o mundo dos ouvintes, que é como são chamados a gente que escuta. Então, e o intérprete, que é a Gil, que também agregou muito nesse processo como um todo. Então a gente tinha nesse ambiente todos esses atores. E a gente foi entender, né, aquilo que nós, sem conhecimento nenhum, a gente imaginou que seria uma solução e o que de fato ia ser uma solução. Então eu lembro que a gente tinha uma ideia de fazer um avatar, que é um bonequinho que tem nos sites às vezes, com um gráfico melhor. E aí o pessoal falou, Joseph, não é o gráfico o ponto aqui. E aí elencaram 10 motivos por qual o avatar não é uma solução, né, que gera acessibilidade para atendimento. A gente aprendeu sobre isso, depois rodou pesquisas e tem pesquisa sobre isso. Depois a gente foi para a parte do benchmark, né? Como que acontece no Brasil, como que acontece fora do Brasil. As operadoras de telefonia, elas são referência nisso, né? Referência não, elas foram, vamos dizer assim, precursoras disso. A Anatel lá lançou em 2017 uma obrigatoriedade para elas atenderem pessoas surdas. Aí surgiu uma solução, que é uma solução de intermediação, que a gente chama. Então, o consumidor surdo faz uma ligação para uma central de intérpretes da operadora de telefonia. Esse profissional, que é uma pessoa bilíngue, né, um intérprete bilíngue, liga para a operadora de telefonia e intermedia essa comunicação. Fala, olha, estou com um cliente X que está precisando disso. Ah, tá bom, fala para ele. Então vai fazendo essa triangulação da comunicação. E até então, para a gente, falou, nossa, legal, né? Muito bom. E a gente começou a descobrir, né, com esse time aí as coisas. Falou, olha, mas não é uma solução de igualdade. Por quê? Porque o Joseph não precisa ligar para alguém ligar para o banco, para alguém ligar para a operadora de telefonia para resolver um problema, certo? Falei, pô, certo, né? Verdade. Então, qual que é a melhor experiência? A melhor experiência é um atendimento direto e resolutivo, que é como a gente chama.
Hoje, então, na Pessoalize, né, na maior parte das nossas marcas, dos nossos clientes, a gente tem 37, quase 40 marcas aí como clientes. O cliente surdo, o consumidor surdo, faz uma chamada de vídeo, cai na central de atendimento da marca e lá tem um profissional capacitado a atender, né, a demanda que ela tem. Assim como a gente liga no saque aí dos nossos bancos, das marcas que a gente interage. Então a gente já gerou esse ponto. E lá no começo do projeto eu lembro que teve um outro item que era assim, tá bom, vamos contratar intérpretes, muitos intérpretes. E veio a ideia de falar, por que não pessoas surdas fazendo atendimento? Ela vai fazer um atendimento na língua raiz dela, nada melhor do que a própria pessoa surda fazer esse atendimento. Então, hoje na Pessoalize, a gente tem algo que a gente chama de surdo para surdo. Então, um consumidor surdo liga na central de um banco que é nosso cliente, de um outro cliente, e muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, ele vai falar com um atendente surdo, que tem acesso a todos os sistemas para dar o atendimento do início ao fim. Então, a pessoa surda, a pessoa com deficiência, sai do papel de ajudado, ele passa a ser o protagonista daquele atendimento e passa a ser a pessoa que vai resolver aquele problema. Então, essa foi um outro ganho que a gente teve nesse processo, simplesmente por trazer as pessoas que conhecem, que vivem, que vão utilizar uma solução para que elas criem essa solução. E a gente percebe, né, que algumas vezes as marcas acabam pecando quanto a isso. Então a marca vai lá e lança, por exemplo, esse avatar, né, do governo, inclusive, gratuito, que chama Velibras, e lança no site e fala assim, olha, agora a marca tal é, né, acessível para pessoas surdas e está preocupada. Só que detalhe, não perguntou para nenhuma pessoa surda se aquilo é acessibilidade, se aquilo é o que ela precisa, se aquele é o formato. Então, esse foi o nosso acerto e essa é a grande dica que a gente dá para as marcas e tenta ressoar de como fazer certo. E, de novo, né, a gente foi aprendendo sobre outras deficiências nesse meio do caminho. Tem um exemplo que eu até trago aqui, que é a biometria facial. Hoje tu vai lá no banco para abrir uma conta digital, geralmente tu tem que fazer, né? Finaliza sua cabeça para cá, para lá. Uma pessoa com deficiência visual, como que ela faz? Né? Ela não consegue centralizar necessariamente aonde precisa e talvez ela tenha essa barreira de abrir uma conta, ela tem a barreira de autorizar um pagamento, porque às vezes ele pede de acordo com o valor. Então, também são outras barreiras e como a gente, né, veio falando, são jornadas exclusivas para diversidades exclusivas, né, para pessoas diversas, como a gente colocou até no título, clientes diversos e jornadas diversas. Então, para cada tipo de cliente tem que pensar numa jornada. E como que tu descobre isso? Normal, vai trazer os atores para essa discussão, para essa criação. E a provocação aqui é que, geralmente, né, nesses 20 anos de carreira, eu vejo isso acontecer para perfis de clientes. Vamos falar de perfis socioeconômicos, talvez, mas vários outros perfis. Mas vamos lá, nossa, quero lançar um produto para clientes de alta renda. Hoje a gente, né, normal, o mercado traz os clientes de alta renda, discute, entende e lança uma solução mais adequada, contrata uma super consultoria. Por que para pessoas com deficiência nem sempre isso acontece? Ou poucas vezes isso acontece, né? Porque talvez aquelas pessoas que estão criando não têm a dor real ou nem se identificam e falam, não, imagina, vou colocar aqui que, né, imagino que vai dar certo, olha. E não é. A gente tem dados aí que a gente rodou numa pesquisa que 67% das pessoas surdas que utilizam Libras não são fluentes em português, ali na pesquisa. E, logicamente, né, não são analfabetos em português, mas não têm a fluência total na língua. Então, não adianta só o texto, né? A gente precisa, de fato, para aquelas que se sentem mais confortáveis na língua mãe, em Libras, que isso seja em Libras. Então, esse foi um item importante aqui desse aprendizado. E tem um impacto, um efeito colateral do bem, vamos dizer assim, porque quando a gente vai pensar nesse cenário, a gente gera acessibilidade para o cliente surdo, e a gente gera empregabilidade para a comunidade surda. Hoje na Pessoalize a gente tem, né, a Nick, que foi a nossa primeira supervisora de atendimento surda do Brasil, né, já temos outros agora, a Bruna, que está com a gente aí também.
A Nicole hoje é analista comercial aqui da Pessoalize, então eu desconheço outro analista comercial, ali que entra nas reuniões, faz a apresentação, fala um pouquinho de comunidade surda e me apoia aqui na área comercial da Pessoalize. E no atendimento isso também tem um impacto, né? Então penso que são milhares de clientes todos os dias interagindo e se identificando e vendo do outro lado, né, uma pessoa surda também fazendo esse papel, né? Até a frase que eu usei lá, saindo do papel de ajudado e sendo protagonista aqui do atendimento, a pessoa que detém o conhecimento, que detém a resolução. Então, isso também gera muitos feedbacks incríveis, obviamente. Tem gravações assim de um cliente do outro lado falando, cara, que impactante eu saber que tem uma outra pessoa surda lá do outro lado fazendo esse atendimento e gerando acessibilidade para a gente. Então, tem essa questão, né? Empregabilidade, como que tu leva esse negócio para todo o processo. Eu tinha comentado aqui de outros exemplos, né, de clientes e jornadas exclusivas. Então, pensa lá no tamanho da tela, tem aqueles telefones exclusivos que, né, para pessoas com mais idade, que com a idade vem a questão né, da perda de visão, da dificuldade de enxergar para algumas pessoas. Então, quem pensou naquele celular XYZ pensou especificamente para essas pessoas. A biometria facial, que eu falei para vocês, o contrato em português, não foi um dos primeiros itens. Esse foi muito no começo, quando a gente reuniu alguns surdos, né, amigos das pessoas que estavam com a gente, para trocar ideia. E um deles, eu lembro que no final, acho que é Rafael o nome dele, ele falou: eu tenho mais uma coisa. Ele, olha, uma vez eu fui numa academia, me matriculei, assinei o contrato lá e depois eu não quis ir mais na academia. E a pessoa falou, não, você vai ter que pagar a multa. E ele, mas que multa? Não, a multa do contrato. Ele falou, olha, eu sou surdo, eu não falo português e o contrato não estava na minha língua, então eu não vou pagar multa nenhuma. Então, hoje a gente já leva, né, já tem isso para as pessoas, né, para as marcas que a gente trabalha, falando disso. Gente, vamos fazer um contrato. Um contrato ideal para uma pessoa surda é um contrato em Libras, um vídeo contrato, que ela vai ter certeza ali do que ela está assinando, quais são os direitos, deveres e tudo mais. A gente tem, né, por exemplo, uma grande operadora de telefonia que contrato, que ela tem um vídeo contrato feito pela Pessoalize para que as pessoas possam, de fato, saber aquilo que está acontecendo. Então, essa é a jornada, vamos dizer assim, a jornada feliz, o caminho feliz, as coisas boas aqui que a gente teve. Dificuldades, pessoal, muitas dificuldades culturais, dificuldades de comunicação, obviamente, né? Então, cada vez que tu tem uma pessoa surda inserida numa área, tem todo um suporte, e aí depende do tamanho da empresa, isso é mais fácil ou mais difícil. E eu estou falando economicamente, inclusive, né? Para a empresa proporcionar isso. Então, tem que ter o ponto principal que tem que ter boa vontade para pensar nas soluções, né? E entender que, uma frase que eu uso, a cada passo, mais espaço. Então, é devagarinho, um passinho, um passinho, um passinho, uma conquista, outra conquista. A gente tem uma grande vontade aqui de apoiar instituições de ensino para que tenham, né, mais cursos, ou alguns cursos traduzidos em Libras. Né? Se tem alguém nos ouvindo aí do mercado de educação ou que acontece alguém, a gente quer ser parceiro nesse processo. Sem educação, nenhuma sociedade evolui, nenhum grupo evolui. E eu gostaria muito que a gente tivesse muito mais oferta para pessoas surdas nesse sentido. Então, tá o convite aí e pode me chamar que a gente dá todo o apoio, ajuda da melhor forma possível para que isso aconteça. Mas é difícil. Então, essa estruturação, essa manutenção, essa retroalimentação é importante e a empresa inteira precisa se adaptar. Eu lembro que na época as pessoas mergulharam lá com a gente e tiveram pessoas que mergulharam muito. Eu sou muito grato, né? Tem o Eduardo, o Maia, né? Que estava com a gente aqui, a Edi, que hoje ainda trabalha com acessibilidade, a Fernanda, que era do nosso RH e ficou, né, uma alta habilidade de comunicação em Libras. São pessoas que mergulharam, aprenderam Libras e ainda estudam, né, por tudo que eu acompanho aqui, e passaram né, a formar novos gestores, novas pessoas nas áreas para poder fazer isso. Então, ter um time, né, como a gente falou de liderança, o Jorge citou isso, liderança,
a gente, enquanto fundador da empresa, né, o executivo que tem muitas funções, nem sempre a gente consegue fazer isso do início ao fim, mas muito mais importante né, que a gente, é importante também, mas ter pessoas no nosso time que sejam engajadas com todo esse processo, né, para pensar nessas jornadas, tanto do profissional quanto dos nossos clientes lá fora. Então, essa é um pouquinho da contribuição da Pessoalize, aí